Amém, irmãos? Vamos acalmar os nossos corações nesse momento, acalmar a nossa alma e vamos ouvir a palavra do Senhor. A voz que vem do Senhor, falando diretamente ao nosso coração. E hoje nós vamos dar continuidade àquela série de exposições intercaladas, onde temos pregado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A nossa pregação do Novo Testamento tem sido Filipenses e a do Antigo tem sido no livro de Ruth. E hoje eu convido você a abrir sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 22. Nós vamos dar sequência. Já fizemos uma exposição desse livro, do versículo 1 ao versículo 5. Hoje nós vamos do 6 ao 22. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Você já parou para pensar no ar que nós respiramos? Veja, ele está sempre presente em nosso dia a dia. O ar que respiramos está sempre sustentando a nossa saúde física a cada instante. Ele está sempre levando oxigênio para o nosso cérebro. E muitas vezes nós nem sequer percebemos que ele está ali. Nós apenas estamos respirando de maneira automática. Nós nem sequer percebemos a presença daquele ar que nos sustenta, mas ainda assim, mesmo sem percebermos, o ar ele continua ali, nos preenchendo, nos dando fôlego, nos mantendo vivos, nos mantendo de pé. E eu diria que assim também, irmãos, é o agir da graça de Deus sobre nós. Nós podemos dizer que toda a nossa existência, ela é permeada pela maravilhosa graça de Deus.
se não fosse o grandioso oceano da graça banhando a nossa vida todos os dias, nós certamente não estaríamos aqui hoje. Se não fosse esse grande oceano de graça banhando a nossa vida todos os dias, você não teria chegado até esse momento da sua vida. Você não estaria aqui para ouvir essa pregação, você não estaria aqui nesse culto. Irmãos, a graça, ela é um presente que Deus nos dá, mas que nós não merecemos. Mas que apesar desse imerecimento, Deus preenche toda a nossa vida com graça. Nós podemos dizer que a vida só é possível por causa da graça de Deus. E nós podemos enxergar, irmãos, o agir dessa maravilhosa graça no texto que nós acabamos de ler. Diante de nós está a história de Ruth e Noemi. Os primeiros 5 versículos desse capítulo nos mostram apenas tragédia, nos mostram apenas sofrimento e angústia. Noemi, para fugir da fome que estava assolando a cidade de Belém, ela se muda com a sua família para a terra de Moabe, uma cidade que não era temente ao Senhor, que não servia ao Deus de Israel. Eles perdem nessa caminhada, eles perdem a confiança em Deus e fogem da presença desse Deus. E buscando encontrar o pão, buscando encontrar o alimento, essa família apenas encontra destruição. Pois os primeiros 5 versículos nos dizem que o marido e os filhos de Noemi acabam falecendo. Essa família sofre com a decisão precipitada de ter se mudado para longe da terra prometida. Noemi então se encontra agora desamparada, sem marido, sem filhos e com suas 2 noras, mas nenhum neto, nenhum descendente para dar continuidade à família. Uma história trágica, uma história que no seu princípio, nos 5 primeiros versículos, só nos apresenta angústia, sofrimento, decisões erradas, decisões pecaminosas, mas que a partir do versículo de número 6, essa história vai agora ser preenchida de esperança. A história que começa com uma grande tragédia, com um grande sofrimento, vai ser preenchida de esperança. Sabe por quê? Porque a partir desse momento, Deus vai começar a derramar graça e misericórdia sobre a vida de Noemi e sobre a sua família. É diante disso, irmãos, que nós meditaremos nesse momento sobre esse tema, a gloriosa manifestação da graça. E essa graça se manifesta, em primeiro lugar, proporcionando alívio após o juízo, que se encontra aqui nos versículos 6 e 7 do texto que nós acabamos de ler. É importante se nós lembrarmos qual era a situação em que se encontrava o povo de Israel nesse momento da história. Como nós já vimos anteriormente, houve fome na terra prometida. Na terra que mana leite e mel, estava faltando o leite e o mel. Estava faltando pão em Belém, que deveria ser a casa do pão, como é o significado do seu nome. E como nós também já vimos, essa era uma das formas de Deus trazer juízo sobre os israelitas. Era uma das formas de Deus disciplinar o seu povo. Muitas vezes, quando o povo se desviava dos caminhos corretos, quando o povo deixava de observar a lei e os mandamentos, o Senhor pesava a sua mão e trazia fome sobre a terra. E dessa forma, o povo de Israel o pecado do povo de Israel era denunciado. Sendo assim, nós entendemos que a fome relatada no livro de Ruth era uma ação de Deus contra a rebeldia e a desobediência do povo de Israel. As pessoas hoje, perceba que elas gostam de enfatizar que Deus é amor. E de fato, irmãos, Deus é amor. A Bíblia deixa claro que o Senhor, ele é a própria essência do amor verdadeiro. Mas essa Bíblia também deixa claro que Deus é juízo e justiça. O apóstolo João nos diz em sua primeira carta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, em Deus não há pecado, nem tampouco Deus se mistura com aquilo que é pecaminoso. O Senhor é aquele que se ira contra o pecado, derramando justiça e juízo contra tudo que é contrário à sua palavra. É por isso que quando o povo de Israel se desviava do caminho correto e se abraçava com o pecado, Deus pesava a mão sobre suas vidas. E isso, irmãos, não se engane, não era um ato de um rei tirano,
de um Deus opressor, de um Deus malvado que queria ver o povo sofrer. Não, mas era a atitude de um Pai celestial muito amoroso. Lembre-se que tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Hebreus nos afirmam que Deus disciplina o filho a quem ama. Ou seja, Deus jamais vai deixar os seus filhos, Deus jamais vai deixar o seu povo pecar em paz, pecar tranquilamente, se distanciar deles, de uma forma ou de outra. Ele sempre trará disciplina. A fome que Israel estava enfrentando era juízo de Deus. Era Deus dizendo: meus filhos, vocês estão distantes da minha presença, e vocês precisam retornar para a minha palavra, vocês precisam retornar à observância da minha lei. Repare então na informação interessante que o versículo de número 6 nos apresenta. Nós não sabemos como isso aconteceu, mas Noemi, estando ainda na terra de Moabe, ela recebeu a informação de que a fome em Israel havia passado. E perceba que a notícia que ela recebe não é simplesmente que a situação estava melhorando, a situação econômica, a situação social, mas ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo. O povo de Israel estava recebendo pão das mãos do próprio Deus. Provavelmente, após o juízo de Deus, após a disciplina, após ele pesar a mão, o povo de Israel se arrependeu dos seus pecados e se voltou para o Senhor, como sempre acontecia no tempo dos juízes, que era o tempo em que se encontra essa história aqui. E com isso, Deus estava trazendo o pão novamente para aquela terra. Mas esse povo, entenda isso, esse povo só se arrependeu porque o próprio Deus os trouxe de volta. O próprio Deus mudou esse povo, transformou o seu coração, e é por isso que ele retornou. Esse povo só mudou porque a graça do Senhor foi ao encontro dos seus corações. Veja que a graça ela vai permeando já essa história, porque o povo só retorna, o povo só se arrepende porque a graça já está agindo, e essa mesma graça vai agir agora para derramar pão, para entregar o alimento, para fazer sumir a fome. É por isso que, como nos diz o versículo 7, Noemi e suas 2 noras fizeram suas malas, digamos assim, e decidiram retornar para a terra de Israel. Vendo que o Senhor estava proporcionando alívio para os israelitas, Noemi decidiu retornar, na esperança de que ela também poderia encontrar alívio para a sua alma, uma vez que a sua vida estava passando por uma grande calamidade. E essa mulher havia perdido, lembra-se que ela havia perdido seu marido, ela havia perdido seus 2 filhos, essa mulher não tinha netos, ela estava distante de Deus, não só fisicamente por estar em outra terra, mas ela também estava distante espiritualmente, e o fato de Deus se lembrar de Israel, lhe dar o pão, e Noemi saber disso, fez com que ela retornasse para buscar refúgio nos braços desse Deus. Noemi estava vendo que o Deus de Israel é Deus de juízo, sim, mas também é Deus de graça e misericórdia. O Deus que pesa a mão é o Deus que se lembra do seu povo. O Deus que traz a dor é o Deus que proporciona alívio e descanso. E a graça está permeando essa história. A graça surge gerando arrependimento no coração do povo. A graça surge trazendo o pão, onde Deus diz agora: meus filhos, agora que vocês se arrependeram, eu vou trazer alívio para vocês, eu vou parar de pesar a minha mão, eu vou trazer esperança para os seus corações. E a graça chega até Noemi, onde ela vê que o Senhor está mudando a situação do povo, e ela agora encontra esperança para a sua própria vida. Irmãos, o mesmo Deus que disciplina, o mesmo Deus que disciplina o seu povo, também traz os seus filhos de volta para os seus braços. O mesmo Deus que pesa a mão com juízo, esse Deus também traz pleno alívio aos nossos corações. Lembre-se que a crise ela não dura para sempre, a desesperança ela não dura para sempre, a disciplina do Senhor também não dura para sempre. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ele é eternamente gracioso. Muitas vezes nós estamos distantes do Senhor, e por causa disso Ele faz a gente passar por momentos difíceis, trilhar caminhos difíceis, para que nós possamos retornar à sua presença. Ele pesa a mão sobre nossa vida, Ele pesa a mão sobre nosso coração, para que nós possamos nos voltar para Ele.
muitas vezes, se nós não voltamos pelo amor, nós voltamos através da dor e da disciplina que Deus proporciona. E nessas horas, irmãos, o que prevalece não é simplesmente a mão pesada de Deus, mas o que prevalece é a graça dele, é a graça que nos traz alívio, é essa graça que nos dá esperança, é essa graça que nos restaura, é essa graça que nos coloca de pé, é essa graça que muda a nossa sorte, muda a nossa situação. Lembre-se que o nosso Deus, ele é justo, mas ele também é misericordioso, ele é gracioso, ele é amoroso. O Deus que nos corrige, que nos disciplina, é o mesmo Deus que nos revigora, é o mesmo Deus que nos coloca de pé, é o mesmo Deus que nos traz descanso, nos traz esperança, nos traz alívio. Sim, irmãos, Deus nos disciplina, sim, Deus age com justiça, sim, mas esse mesmo Deus se lembra de nós em sua graça, e por causa disso nós recebemos bênção, livramento, esperança. E não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, nós somos pecadores, mas diz a palavra que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o Deus que nos traz dificuldade é o mesmo Deus que proporciona o pão. Foi isso que Deus fez com Israel, e é isso que Deus faz conosco. Deus muitas vezes permite que a gente passe por certas situações para que nós percebamos que estamos distantes dele, e é nessas horas que nós retornamos. E nós retornamos não porque somos fortes para fazermos isso, mas porque Deus vem ao nosso encontro com a sua graça. Nós estamos refletindo, irmãos, sobre a gloriosa manifestação da graça, e nós acabamos de ver, em primeiro lugar, que essa graça se manifesta proporcionando alívio após o juízo, e em segundo lugar, essa graça se manifesta atraindo o coração de pecadores perdidos, que se encontra aqui do versículo 8 ao versículo de número 17. Ao que tudo indica, essas 3 mulheres estavam indo em direção à terra de Israel, só que no meio do caminho, Noemi se volta para suas 2 noras e diz que cada uma delas deveria retornar à casa de sua mãe. Perceba que essa é a expressão que surge. Isso aqui significa muito mais do que: minhas filhas, voltem para o local de onde vocês nasceram. Isso porque a expressão normalmente usada para designar o local de origem de uma pessoa aqui na Bíblia não é casa da mãe, mas é casa do pai. Noemi deveria dizer: volte cada uma para a casa do seu pai. Então o que é que isso significa? Em algumas culturas do Antigo Oriente Médio, a mãe era aquela que desempenhava um papel muito significativo, muito presente, muito grandioso na preparação do casamento das suas filhas. Dessa forma, a expressão casa de sua mãe destaca o fato de que era no ambiente materno que essas 2 viúvas, Orfa e Ruth, poderiam constituir novas famílias, poderiam se casar novamente. Tanto que no versículo 9, se você perceber, Noemi deseja que as 2 sejam felizes. Mas felizes como? Ela diz: cada uma na casa de seu marido, cada uma com o seu marido. Então ela está dizendo: olha, retornem para que vocês possam se casar novamente. Veja, esse é o cenário da situação. Noemi deseja que suas 2 noras retornem para Moabe, para que possam se casar, ter filhos e aparentemente, teoricamente, ser felizes. No primeiro momento parece ser uma atitude muito louvável dela. E de fato, nós não podemos negar que Noemi, ela amava as suas noras e queria o bem delas. Mas é muito provável também que ela não quisesse levá-las para Israel por causa, abre aspas, de tudo de ruim que elas representavam. Veja, essas 2 noras de Noemi representavam o fato de que a família dessa mulher havia abandonado a terra prometida, perdendo então a confiança em Deus. Elas representavam o fato de que o marido e os filhos de Noemi estavam mortos, haviam falecido. Filhos esses que haviam se casado com mulheres estrangeiras, quebrando a lei de Deus. De certa forma, essas 2 mulheres era uma representação física, digamos assim, de toda a calamidade que havia recaído sobre a família de Noemi. Família essa que, lembre-se você, estava caindo no esquecimento, pois não havia descendentes para continuar a linhagem. Noemi está sendo bondosa, de fato, mas provavelmente ela também está com vergonha do que os outros vão pensar sobre ela se ela chegar em Israel com essas 2 noras. Veja que ela tenta despedir as 2,
Mas Orfa e Ruth insistem em permanecer com ela. E é nessa hora que Noemi diz: minhas filhas, voltem para Moabe. Eu não tenho mais filhos para que vocês se casem com eles. Eu sou velha demais para arrumar um marido e ter outros filhos. E ainda que eu tivesse marido nesse momento, ainda que eu pudesse ter filhos, vocês por acaso esperariam que meus filhos chegassem à idade adulta para que se casassem com eles? Perceba que Noemi é uma mulher crente. Ela é uma mulher que serve a Deus. Ela reconhece, por exemplo, que a felicidade se encontra em Deus, mas ela está um pouco confusa na sua fé. No versículo 8, perceba que ela deseja que o Senhor seja bondoso com Orfa e Ruth, da mesma forma que elas foram bondosas para com a família de Noemi. No versículo 9, ela deseja que o Senhor derrame felicidade sobre a vida de Orfa e Ruth. Mas veja, pense comigo. Veja que Noemi reconhece que a felicidade se encontra apenas no Senhor. Ela reconhece que somente Deus pode trazer felicidade, alívio, descanso. Mas pense comigo, como é que Deus derramaria tanta bondade, tanto amor, tanto cuidado especial e tanta misericórdia sobre a vida de duas mulheres que retornariam para adorar falsos deuses em Moabe? Como é que Deus poderia fazer isso? Tratá-las de uma maneira tão especial, com uma graça especial, a mesma graça derramada sobre Israel. Como é que ele poderia fazer isso com duas mulheres que estariam indo para Moabe adorar falsos deuses? Lembre-se que Deus só derrama graça especial sobre a vida do seu povo. Veja, Noemi é crente, ela crê no Senhor, ela sabe que Deus é quem traz felicidade, ela sabe que Deus é o lugar de refúgio, mas ao mesmo tempo ela está dizendo para essas duas mulheres se afastarem de Deus. Ela deveria, na verdade, estar insistindo para que elas fossem para Israel mesmo, conhecer o Deus verdadeiro, onde elas estariam conhecendo a verdadeira felicidade. Ela deveria dizer: minhas filhas, vamos para Israel, estamos sofrendo, estamos angustiadas, mas Deus pode nos trazer descanso. Somente o meu Deus, o Deus de Israel, pode trazer felicidade para vocês duas, venham. Mas ela está tão confusa que ela manda elas irem embora. E após, se você observar, após 2 momentos em que essas mulheres choram em alta voz por causa da despedida, o versículo 14 então nos diz que uma das noras, a que se chamava Orfa, se despede de Noemi com um beijo e retorna para Moabe. Entretanto, perceba que o finalzinho do versículo 14 diz que a outra nora, Ruth, se apegou a Noemi. Ou seja, ela fez uma aliança com Noemi. Noemi, mesmo ainda estando cega espiritualmente, perceba que ela insiste, dizendo: veja, a sua cunhada, ela retornou para o seu povo. Ela retornou para os seus deuses. Veja como ela está confusa. Retornou para os seus deuses, deuses falsos. Volte também com ela. Faz mais sentido. Não faz sentido você estar comigo? Volte também com ela. Volte para a sua casa. Volte para a sua mãe. Volte para o seu pai e procure um homem para casar. Nos versículos 16 e 17, Ruth então faz a sua famosa promessa. Promessa essa que é muito usada em cerimônia de casamento. Talvez você já tenha recebido um convite de casamento que tinha justamente esse discurso aqui, mas que as pessoas se esquecem que foi dito por uma nora à sua sogra. Não foi dito por um casal, um homem à sua mulher, mas por uma nora à sua sogra. E faz sentido a gente ler de novo. Veja, Ruth diz: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que Ruth está fazendo, a gente às vezes não percebe isso, mas o que Ruth está fazendo aqui não é somente uma declaração de amor. Veja, é de uma nora para com a sua sogra, e é uma declaração amorosa, sim, está prometendo fidelidade, uma aliança, um companheirismo, uma ajuda, uma amizade gigantesca. Então é sim uma declaração de amor, mas não é só isso. Sabe o que é que Ruth está fazendo? Ela está fazendo uma declaração de fé. Ela diz: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth faz uma aliança com a sua sogra? Sim, ela faz. Ela diz: Noemi, eu jamais me afastarei de você, eu estarei com você em todos os momentos. Mas o compromisso que Ruth está afirmando não é só com Noemi, ela está afirmando um compromisso com o Deus de Noemi. Essa mulher, você já parou para pensar o que ela está fazendo? Essa mulher está abandonando os seus falsos deuses. Ela está abandonando a idolatria, o pecado do seu povo. Essa mulher está abandonando a sua terra natal, onde ela nasceu.
Essa mulher está abandonando a sua família, porque ela tinha parentes em Moabe. Ela está abandonando tudo que era a vida dela. Sabe para quê? Para se apegar ao Deus de Israel. Ruth pode morrer sem marido, ela está correndo esse risco. Veja, o mais lógico, humanamente falando, era retornar com órfã para Moabe, onde poderia se casar, ter filhos, viver tranquilamente. Ela está indo contra a lógica humana, ela poderia morrer sem marido, ela poderia morrer sem filhos, mas o seu tesouro agora se encontra em Deus. Ela está disposta a correr esse risco, porque ela está agora pegando a fé e colocando no seu coração, ainda que a própria Noemi morra, e ela vai dizer isso. Ela diz: eu não vou voltar para Moabe, Noemi. Se você morrer ali primeiro, eu vou enterrar você, você vai ser sepultada, mas eu não retornarei para Moabe, eu ficarei lá. Sabe por quê, irmãos? Porque Ruth estava firmando um compromisso com o Senhor. A graça de Deus alcançou o coração de Ruth. Irmãos, a graça, e veja que ela está aqui permeando toda essa história, a graça que traz de volta o pão, a graça que traz alívio, a graça que proporciona o recomeço, é a mesma graça que transforma a vida de pecadores perdidos. Ruth adorava falsos deuses, Ruth estava perdida, Ruth estava condenada, mas a esperança chegou em sua vida quando a graça de Deus a alcançou. A lógica humana dizia que era melhor Ruth retornar a Moabe, era melhor ela voltar com a sua cunhada, mas ela entendeu que o melhor era se apegar ao Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando uma pessoa coloca a sua fé no Senhor, quando uma pessoa coloca a sua fé em Jesus Cristo, ela só faz isso porque a graça de Deus a alcançou, porque a graça de Deus tomou o seu coração. Se não fosse a graça, nós não seríamos salvos. Se não fosse a graça, nós permaneceríamos mortos em nossos delitos e pecados. Se não fosse a graça, nós estaríamos iludidos nesse momento com as riquezas e os tesouros desse mundo. Mas louvado seja Deus, porque Ele enviou o seu Filho ao mundo para nos trazer redenção, para nos trazer perdão, salvação, esperança, reconciliação, e tudo isso por causa da graça. É por isso que o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando a graça nos alcança, nós abandonamos o nosso passado. Diz a palavra: as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E por que se fez novo? Por causa da maravilhosa graça de Deus. A mesma graça que caiu sobre a vida de Ruth é a mesma graça que recai sobre a nossa vida hoje. E lembre-se disso: não há nenhum coração que esteja tão duro que não possa ser quebrado ao ser banhado pelo oceano da graça. Não há nenhum coração tão tomado pelo pecado, pela dureza do orgulho, que não possa ser completamente despedaçado pelo agir da graça de Deus. É essa graça que salva pecadores, é essa graça que nos redime. Diz a palavra que o Evangelho é a boa notícia, que Deus salva pecadores, e Ele faz isso não pelas nossas obras, Ele faz pelo agir da sua graça. Nós estamos refletindo, irmãos, sobre a gloriosa manifestação da graça. E nós vimos que, em primeiro lugar, essa graça se manifesta trazendo alívio após o juízo. E, em segundo lugar, atraindo o coração de pecadores perdidos. E, em terceiro e último lugar, essa graça se manifesta oferecendo esperança onde só há amargura, que se encontra do versículo 18 ao 22 até o final do texto. Depois de ouvir palavras tão belas e amorosas, vindas da boca de Ruth, nós poderíamos esperar que Noemi agradecesse de todo o seu coração. Diante de palavras tão belas, veja, acho que é uma das maiores declarações de amor que existe na Bíblia. Uma declaração de aliança, de fidelidade. Diante disso, Noemi deveria talvez agradecer, procurar palavras que se equiparassem ao que Ruth disse. Noemi talvez poderia cair em choro, em prantos ao lado da sua nora. Mas o que o versículo 18 nos mostra é que ela apenas se conformou. Vendo ela que Ruth não desistiria de acompanhá-la, Noemi apenas desiste de insistir que ela vá para a terra de Moabe. Então é como se ela olhasse assim para Ruth: Ruth, já que você quer ir mesmo, já que não tem jeito, então vamos. Eu queria que você voltasse para Moabe, mas já que você quer insistir, então vamos, eu não vou mais aperrear você com isso. Dessa forma,
as duas retornam e chegam em Belém. Quando elas chegam, o versículo 19 nos informa que toda a cidade se comoveu por causa delas. E a ideia aqui é que as pessoas olhavam para elas, principalmente as mulheres, que a ideia aqui de mulheres que conheciam Noemi, as mulheres olham para elas duas e dizem, vejam, aquela é Noemi. Em outras palavras, olha, aquela ali é Noemi, será que é ela mesmo? Ela saiu daqui, lembra que ela saiu daqui cheia de esperanças. E Noemi está agora voltando com um atestado de óbito do seu marido e dos seus 2 filhos. Essa Noemi que saiu daqui feliz, está retornando sem um centavo no bolso. Ela tinha alguns recursos, estava procurando mais em Moabe, ela está voltando sem nada. Ela está retornando com uma nora moabita, que nem sequer pôde lhe dar netos. Veja a pobre Noemi. Uma comoção. A ideia é que mais ou menos que as pessoas se comoveram, sentiram pena do que estavam vendo. E esse era o receio de Noemi ao voltar para Israel. Essas 2 mulheres chegam em Belém carregando um enorme peso de tragédia e vergonha. E aqui surge uma informação deveras intrigante. O versículo 20 nos diz que quando as pessoas chamavam Noemi pelo nome, Noemi, vem cá, rapaz, vamos conversar. Ela dizia, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Lembrem-se que na cultura do Oriente Médio, nesse tempo não existia cartório para o povo mudar de nome, certo? Então ela não está simplesmente mudando aleatoriamente. Veja, na cultura do Oriente Médio, que inclui o povo de Israel, o nome de uma pessoa carregava um significado específico e especial. O nome Noemi significa doçura. O nome Noemi significa agradável, feliz. Já o nome Mara significa amarga. Noemi quer ser chamada de Mara porque nesse momento ela está vivendo em completa amargura. Com esse nome, ela está querendo mostrar para as pessoas toda a dor, todo o lamento e toda a tristeza que estão latejando em seu coração. Esse nome representa toda a amargura que paira sobre o coração dessa mulher. Ela não aceita mais ser chamada de agradável, de feliz, de doce, porque o que ela enxerga em sua vida nesse momento é apenas dor, é apenas sofrimento. Perceba que toda a esperança se esvaiu da vida dela. Ela diz, olha, não me chame de Noemi, me chame de amarga, porque é o que existe na minha vida agora. É amargura, é dor, é sofrimento. E toda essa amargura faz com que Noemi se volte contra Deus. Lá atrás, no versículo 14, ela já tinha dito uma coisa bem complicada. Ela já tinha dito assim, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Agora, no final do versículo 20, ela diz, grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E ela continua, no versículo 21, ela continua sua queixa dizendo, em outras palavras, eu saí feliz de Israel, ditosa, feliz, com alguns recursos, saí com minha família, meu marido e meus 2 filhos, mas o Senhor, veja, o Senhor me fez voltar pobre, sem dinheiro, sem marido, sem meus filhos. Ela diz, Deus não está a meu favor, Deus está contra mim, Deus não está aqui para me socorrer, Deus está aqui para me trazer aflição, para pesar a mão sobre a minha vida. Existe tanta amargura no coração dessa mulher, que ela não está enxergando Deus mais como seu ajudador, seu protetor, seu Pai Celestial. Noemi está enxergando Deus como seu inimigo. Noemi está enxergando Deus como seu algoz, um tirano que está querendo que ela sofra das piores maneiras possíveis. A amargura está cegando o coração de Noemi, e ela está dando espaço à murmuração, quando na verdade ela deveria estar dando espaço à esperança. Ela está esquecendo que tem ao seu lado, por exemplo, uma nora que declarou completa lealdade a ela, uma nora que está ali para ajudá-la, para socorrê-la, para estar ao lado dela em todos os momentos, uma nora que abandonou tudo que tinha para abraçar o Deus de Israel, e ela não vê isso. Ela não vê que Ruth é fruto da graça de Deus sobre a sua vida, que Ruth está ali como instrumento do Senhor para ajudá-la. Além disso, Noemi não está dando valor ao fato de que ela retornou para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Ela retornou para a terra prometida, ela retornou para o lugar onde Deus habitava,
ela agora podia se reconectar com o seu povo e com o seu Deus, mas ela não enxerga isso, por causa da amargura. Além disso, perceba que o versículo 22 fecha esse primeiro capítulo do livro, dizendo que Noemi e Ruth chegaram em Belém no princípio da cega da cevada. Ou seja, no início da colheita. Veja, a fome estava indo embora, Deus estava dando frutos, então o povo estava prestes a colher os frutos que vinham dos campos de Israel. Essa colheita significava, claro, que essas duas mulheres não passariam mais fome em Belém, Deus estava dando pão ao povo, era o início da colheita, mas isso aqui não significava somente os frutos do pão, significava, irmãos, essa expressão que fecha o primeiro capítulo, o início da colheita significava que depois de tantos sofrimentos, depois de tanta angústia, depois de tanta amargura, depois de tanta dor e tantas lágrimas, era chegada a hora de Ruth e Noemi colherem os primeiros frutos de um novo tempo em suas vidas. Um tempo de esperança. Mas veja, tamanha era a amargura de Noemi que ela não conseguia enxergar o fato de que Deus estava soberanamente conduzindo a sua história para um recomeço. Ela não havia enxergado isso ainda, mas era isso que Deus estava fazendo, agindo com sua graça, dizendo: Noemi, você não está percebendo, mas através de Ruth, eu vou trazer um recomeço para a sua história. Irmãos, muitas vezes, nós andamos como Noemi, muitas vezes nós andamos como ela, cheios de amargura, lamentando a dor, lamentando o sofrimento que estão sobre a nossa vida. Muitas vezes, nós gastamos todo o nosso tempo murmurando contra o Senhor, reclamando da vida: o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor está pesando a mão sobre mim, o Senhor está me afligindo, o Senhor não me ouve, não ouve as minhas orações. Mas se nós pararmos de focar nessas dores, se nós pararmos de focar na angústia e com calma pudermos observar ao nosso redor, nós conseguiremos enxergar toda a gloriosa manifestação da graça de Deus. Irmãos, é no meio da angústia que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. É no meio da dor que Ele enxuga as nossas lágrimas. É no meio da amargura que o Senhor nos dá esperança. Os filhos de Deus, eles jamais estarão sozinhos. Os servos de Cristo, a igreja do Senhor, jamais será abandonada, jamais será jogada ao vento. Sabe por quê? Porque o Senhor nos sustenta com a sua forte mão. Mesmo que nós não estejamos vendo, mesmo que esteja difícil enxergar a esperança, Deus está lá agindo em nosso favor, Deus está lá derramando graça. Deus é um Deus de recomeços, e nele nós podemos recomeçar a nossa vida, recomeçar a nossa história, por causa da sua graça. Nós somos um povo bem-aventurado, nós somos mais que vencedores, porque durante as noites mais escuras da vida, a graça de Deus resplandece com a sua luz para nos trazer uma viva esperança. Durante a escuridão, durante a dor, durante o sofrimento, Deus está lá brilhando a sua graça, brilhando a sua misericórdia, dizendo: meu filho, eu vou te dar um recomeço, não desista, não pare de seguir em frente, porque eu sou contigo, a minha graça te basta, a minha misericórdia está com você. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, durante essa caminhada, nós contemplamos a eternidade, nós dizemos: olha, embora eu esteja sofrendo, embora esteja doendo, machucando, a graça de Deus é maior, e essa graça me levará para uma eternidade ao lado do Pai. Mas então, irmãos, o que é que nós podemos aprender nesse texto? Diante dessa gloriosa manifestação da graça de Deus, essa graça que traz alívio após o juízo, essa graça que atrai o coração de pecadores perdidos, essa graça, irmãos, que proporciona esperança onde só há amargura. O que é que nós podemos aprender com o relato dessa graça que se encontra nesse primeiro capítulo, nessa porção do texto? Talvez nesse momento, talvez agora, nessa noite, nesse exato instante, você esteja como Noemi. Não sei, não conheço seu coração, Deus conhece, Ele sabe, mas talvez você esteja como ela, talvez do mesmo jeito, ou um pouquinho só, mas talvez você esteja como ela hoje, frio, amargurado, desesperançoso, sem ânimo, por causa das dores,
por causa dos sofrimentos dessa vida. Eu não sei o que você está passando, mas talvez você esteja enfrentando um momento de desesperança, de dor e sofrimento, e talvez você esteja amargurado. Talvez você ache que Deus se esqueceu da sua situação, e talvez você ache que Deus te criou apenas para sofrer e chorar. Você vai encontrar muitas vezes pessoas que dizem isso. Parece que Deus me deu vida apenas para o sofrimento. Parece que Deus não me quer ver bem. Parece que Deus não quer me dar alegria. Ele me criou para sofrer. E por causa disso, assim como Noemi, talvez você esteja distante do Senhor. Porque a pior coisa que a amargura de Noemi fez com ela não foi apenas trazer sofrimento. A pior coisa que a amargura de Noemi fez foi distanciá-la de Deus. Distanciá-la de Deus. E talvez você esteja assim hoje, distante do Senhor, porque está sofrendo, porque está cansado, porque está sobrecarregado, porque não enxerga uma luz no fim do túnel. É provável, talvez, que você não ore mais. É provável que você não leia mais a palavra. É provável que você não tenha ânimo para estar num culto como esse, para participar das atividades da igreja. Talvez você, nesse momento, esteja longe da casa do Pai, mesmo estando no culto de hoje. Mas lembre-se de uma coisa: as portas da graça nos dão a oportunidade de recomeçar. Irmãos, Deus é um Deus que proporciona recomeço. Nós não somos perfeitos. Nós podemos e estamos propícios a ficar como Noemi ficou, durante as dores, durante o sofrimento, durante as batalhas da vida, as lutas diárias. Nós podemos ficar como ela porque nós somos pecadores, cheios de amargura, desesperança, sem ânimo, e dizendo: Senhor, o Senhor está apenas me afligindo, o Senhor não se lembrou de mim. E nós ficamos como ela, e nesses momentos nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra, nós não queremos vir à igreja, porque como é que nós vamos servir a um Deus que não nos ajuda? Um Deus que não se lembra de nós. Nós ficamos assim, irmãos. Só que você precisa recomeçar no Senhor, e para que esse recomeço aconteça, você precisa se aproximar de Deus. Infelizmente, durante as aflições, nós encontramos oportunidade para nos afastar do Senhor. Veja, durante os sofrimentos, onde nós deveríamos estar mais perto de Deus, onde nós deveríamos estar mais devotos, clamando pelo Senhor, buscando a presença do Senhor, nós nos afastamos. Parece que nós só queremos estar perto de Deus se estiver tudo bem, se estiver tudo tranquilo, se estiver tudo em paz na nossa vida. Nós nos afastamos do Senhor quando nós estamos sofrendo. Só que você precisa se reconectar com esse Deus. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida onde você lê a palavra. Você precisa se aproximar do povo de Deus, se aproximar da igreja, do trabalho da igreja, porque só assim nós podemos recomeçar. A grande ilusão do nosso coração é achar que as coisas vão melhorar se nós estivermos longe do Senhor. Não se engane. Se você estiver longe de Deus, o seu sofrimento não vai melhorar, não. Se você estiver longe de Deus, longe da palavra, longe da igreja, longe do Senhor, a sua angústia não vai ser sanada. Muito pelo contrário, as coisas só vão piorar. E nós achamos que elas melhoram, quando na verdade, irmãos, a falta de presença do Senhor nos deixa cada vez mais piores. Você precisa se aproximar de Deus. Como é que nós podemos clamar pela solução, pelo socorro do Senhor, se nós não queremos estar perto dEle? Irmãos, lembre-se disso. Você não pode estar perto de Deus somente no tempo de paz. Você não pode orar somente quando tudo está bem na sua vida. Você não pode ler a palavra, vir à igreja, trabalhar para o Senhor, somente quando tudo está tranquilo na sua caminhada. Entenda isso. Quando a dor estiver batendo, você deve perseverar. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Paulo e Silas presos, acorrentados, açoitados, com as costas sangrando. Eles estavam fazendo o que na prisão? Estavam reclamando contra Deus? Murmurando contra o Senhor? Eles estavam cantando e orando. Essa deve ser a nossa postura. No sofrimento, nós não corremos da presença de Deus, nós corremos para os pés dEle. Nós dizemos: Senhor, eu não sei porque eu estou sofrendo, eu não sei o propósito, eu não sei o motivo, mas o Senhor é soberano. Eu não sei porque isso está acontecendo, mas o Senhor está no controle da minha vida. Eu não sei porque eu estou chorando, mas eu sei que o Senhor enxugará dos meus olhos toda lágrima. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, além disso, lembre-se das provas do cuidado de Deus. Você está vivo, você está respirando, você se levantou da cama hoje pela manhã,
você se alimentou, você pôde vir até aqui hoje, você só está aqui hoje porque Deus está derramando graça sobre a sua vida. Troque a amargura pela esperança que vem da graça. Ser crente é enxergar a luz no meio da escuridão. E que luz é essa? É Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que nos ilumina nas noites mais escuras e mais angustiantes para a nossa alma. Jesus Cristo é aquele que aparta de nós as densas trevas do pecado e do sofrimento. Lembre-se que Deus permite sim a existência de certos problemas, mas esse Deus é o mesmo Deus que cuida de nós e nos dá alívio nos dias mais difíceis. A sua vida, entenda isso, a sua vida ela não é um erro. As pessoas gostam de pensar isso. A minha vida é um erro, parece que eu só nasci para sofrer. A sua vida não é um erro, a sua vida é um projeto de Deus. Deus escreveu os seus dias antes mesmo que você fosse concebido no ventre da sua mãe. Deus é o Deus que está conduzindo a nossa história. Então, durante as noites escuras da alma, durante o vale da sombra da morte, permaneça aos pés de Deus. Não pare de orar, não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de ter a sua vida firmada na palavra. Se aproxime do Senhor, porque Jesus Cristo foi aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por fim, sabe como é que você pode experimentar da graça de Deus? Se você estiver completamente rendido aos pés de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo é a plena manifestação da graça. Cristo Jesus é a prova de que o nosso Deus é gracioso. E para desfrutar da graça especial de Deus, você precisa crer e entregar a sua vida a esse Jesus. E crer em Jesus significa que, assim como Ruth, você está disposto a abandonar o seu passado. Você está disposto a abandonar a sua antiga vida por amor a Deus. Você crê em Jesus? Amém? Amém. Foi fraco. Você crê em Jesus? Amém. Então abandone o seu passado. Abandone os seus ídolos. Abandone os seus falsos deuses. Abandone a fofoca. Abandone a mentira. Abandone a vulgaridade. Abandone a sensualidade, abandone a desonestidade, abandone a avareza, o amor pelo dinheiro, abandone o orgulho. Se você crê em Jesus, se esvazie de si mesmo, morra para os seus pecados e viva para a glória de Cristo. É isso que é crer em Jesus, irmãos. É ser como Ruth. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Será que nós estamos dispostos? E aqui eu vou encerrando com isso. Será que nós estamos dispostos mesmo a abandonar tudo por causa de Jesus? Você estaria disposto a abandonar o seu trabalho por causa de Cristo? Você estaria disposto a abandonar, se fosse necessário, a sua família por causa de Cristo? Você estaria disposto a abandonar os seus sonhos por causa de Cristo? O que é que nós estamos dispostos a fazer, irmãos? Imagine comigo, se amanhã o governo dissesse, eu disse isso hoje pela manhã, eu digo novamente, se amanhã o governo dissesse, é proibido ser cristão, é proibido ser evangélico, é proibido ir à igreja, é proibido abrir uma igreja. E se chegasse uma autoridade na sua casa amanhã dizendo, ou você nega Jesus, ou você vai preso. Ou você nega Jesus, ou você vai ser executado. Aonde nós estamos dispostos a ir por causa do nome de Cristo? Ruth abandonou tudo. Não foi uma coisinha ou tudo. Por amor a Deus. E Ruth, nós vamos ver depois, um spoiler, fez parte da descendência de Jesus. A mulher que era moabita, virou crente, abandonou tudo por amor a Deus, e a pergunta é, nós estamos dispostos a abandonar tudo por amor a Cristo? Irmãos, da mesma forma que Deus deu pão para Israel, Cristo é o pão que desceu do céu. Cristo é o pão da vida que veio para trazer esperança para as nossas almas. E crer nele significa abdicar de tudo que essa vida nos dá para vivermos para a glória de Deus. Nosso tesouro se encontra no dia em que nós estaremos eternamente com o Pai Celestial. Não importa o que nós tenhamos que enfrentar, porque assim como o ar que nós respiramos,
A graça de Deus nos basta. Deus é aquele que olha para nós e diz: meu filho, a minha graça te basta. Nós seguimos em frente com esperança, porque a graça do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Amém?